Eu consegui o meu primeiro emprego aqui na Nova Zelândia um dia depois de ter chegado no país. E na semana passada eu achei que eu tinha conseguido o meu segundo, mas deu tudo errado. Oi, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Manu. Estou atualmente na Nova Zelândia com Working Holiday Visa, depois de ter vivido como nômade digital por 1 ano e 4 meses viajando pelo mundo. E aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências e como tem sido essa nova fase viajando e trabalhando aqui na Nova Zelândia. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou está se preparando para vir para cá ou pensa em vir para cá, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar e te poupar de passar por coisas que eu tenho passado ultimamente. E também me siga no meu Instagram, curte e compartilha esse vídeo e também se inscreve aqui no meu canal. Então vamos lá. Eu cheguei aqui na Nova Zelândia tem 1 mês e meio, eu cheguei no começo de abril e eu já vim pra cá com o objetivo de trabalhar desde o primeiro momento. Então eu já sabia as informações que eu precisava para conseguir o meu número IRD e abertura de conta, que são as duas principais coisas que a gente precisa para conseguir um emprego, né? Além de um visto válido para trabalho. Então, eu já me preparei para, no dia seguinte da minha chegada, lidar com essas burocracias. E quando eu estava saindo de casa, me preparando para sair, eu recebi uma ligação, já no meu número da Nova Zelândia, de um gerente de um hotel, falando que viu o meu post no Facebook. E aí que entra como procurar por trabalho na Nova Zelândia. Eu comecei a procurar por trabalho quando eu ainda estava no Brasil. Então eu já sabia as plataformas que os empregadores costumam fazer as postagens, né, das vagas que estão abertas. E sabia que isso era muito comum também nos grupos de Facebook. Então antes mesmo de sair do Brasil, eu fiz um post contando um pouco de mim, né, das minhas habilidades, das minhas experiências e falando que eu chegaria no começo de abril e que a partir da data tal eu estaria com tudo em mãos, né, todos os documentos necessários para começar a trabalhar, se alguém soubesse de alguma oportunidade para entrar em contato comigo. E esse gerente viu o meu post no Facebook e entrou em contato, disse que eles estavam precisando de alguém, se eu poderia ir lá no dia seguinte. E eu prontamente, ainda nem tinha aberto a minha conta e o meu RD, porque eu estava me preparando para sair quando ele fez essa ligação. Mas eu falei que sim, e eu sabia que a conta e o número IRD ficariam prontos rapidamente, então não seria um impeditivo. E ele me disse que era para eu ir lá fazer um teste com a equipe, para ver se eu gostaria, se daria tudo certo, e aí, dando tudo certo, eu já poderia começar. Aqui na Nova Zelândia, eles funcionam muito através de Facebook, não só para procurar por emprego, mas para procurar por quarto, para alugar, por carro, para comprar carro, camper van, informações que eles têm, os bairros têm os grupos no Facebook, as páginas onde eles compartilham tudo. Então se acontece alguma coisa no bairro, se teve um acidente, se o lugar pegou fogo, tô dando exemplos que já aconteceram, tá? Que eu vi. Então eles usam o Facebook para tudo, inclusive para trabalho. Então eu me preparei para isso e fiz os posts nas páginas que eu encontrei. Eu vou deixar aqui para vocês alguns nomes de como vocês podem procurar por essas páginas, mas é basicamente colocar o nome da cidade e jobs, ou você tá procurando por quarto para alugar, coloca flatmates, rooms, enfim. É só dar uma fuçada que vocês encontram, gente. Além dos grupos no Facebook, tem os sites, né, as plataformas de emprego. Então, as mais comuns aqui são o Seek, o Trade Me e o Backpacking Board. Outra coisa que vai te ajudar muito a conseguir emprego é deixar todo mundo saber que você está procurando por emprego. Então, converse com todas as pessoas que você for conhecendo à medida que o tempo for passando e avise elas que você está procurando por emprego, faz as suas qualificações, com o que você está pretendendo trabalhar, porque se essas pessoas souberem de alguma oportunidade, com certeza elas vão te indicar, elas vão te contactar, enfim. E o principal, gente, que já funcionava na época dos Incas e Aztecas
que segue funcionando aqui na Nova Zelândia, porque para algumas coisas eles são muito ultrapassados, que é imprimir currículo e levar pessoalmente no lugar. Ou mesmo que você não imprima, mas vá no lugar pessoalmente, converse, pergunte se eles estão contratando, fale das suas habilidades, das suas experiências, tente conversar com o gerente ou com a pessoa que estiver ali na hora, dê a cara a tapa, corra atrás, porque as coisas já não são fáceis aqui e se você não se ajudar, o trabalho não vai cair no seu colo. Bom, então eu vou contar pra vocês os trabalhos que eu já fiz aqui desde que eu cheguei, como foram as minhas experiências, como eu consegui e os valores que foram pagos. O primeiro de todos foi esse como housekeeper, que é o que eu tô até hoje, housekeeper no hotel. Eu consegui ele através dessa postagem que eu fiz no grupo do Facebook. O gerente entrou em contato comigo, falou pra eu ir lá. No dia seguinte, a gente fez 2 dias de testes e ficou tudo resolvido. Ele gostou de mim, eu gostei do trabalho e foi assim que eu consegui. Esse trabalho que a gente faz é a arrumação dos quartos. Sempre que tem um check-out, a gente vai lá e faz a limpeza completa dos quartos. Geralmente é um trio ou uma dupla trabalhando. E o trabalho é dividido em 3 principais blocos. Então a gente faz a arrumação das camas, a limpeza do banheiro e a limpeza da cozinha. E quem faz a limpeza da cozinha também faz a limpeza de superfícies, né? Então, tirar pó, limpar os vidros e janelas, enfim. E o valor pago é de 28 por hora, 28 dólares por hora. A média aqui, o valor mínimo, é de 23,50, então esse valor está bem acima. Esse trabalho é somente meio horário, que é a pior parte dele para mim, porque além de eu ter sido muito sortuda de conseguir essa vaga logo de início, eu gosto muito de trabalhar no hotel, é um ambiente super tranquilo, as pessoas são muito legais, é um lugar que eu vou trabalhar com vontade, sabe? Além de pagar um valor muito bom. Mas o problema é que eu só trabalho nele de 9 a 1, às vezes a gente demora um pouco mais porque tem mais check-out, então tem vezes que vai até 1h30, 2 horas, 2h30 já aconteceram algumas vezes, mas ele funciona em esquema de rotação de turnos, então eu geralmente trabalho de 4 a 5 vezes na semana. Eu trabalho então cerca de 20 horas por semana, não mais que isso, dá de 16 a 20 horas numa semana muito boa. E é o trabalho que eu tô até hoje que tem me salvado, assim, pra eu conseguir continuar pagando os gastos que eu tenho aqui, juntando dinheiro, mesmo que aos poucos, né? Não tá acontecendo na velocidade que eu gostaria, mas é um trabalho, assim, que tá me mantendo aqui até o momento. Não tenho intenção de sair dele, então eu estou procurando por outros trabalhos que eu consiga conciliar. Porque lá, como eu disse, esse sistema de rotação, então eu geralmente trabalho aos fins de semana também, que não é um problema pra mim, porque eu vim pra cá com a intenção de trabalhar, então não interessa se é dia de semana ou final de semana. E eles são muito flexíveis, então sempre que eu tiver algum outro trabalho, eu conversei com o gerente, ele conseguiu me encaixar na escala, né, de alguma outra maneira, ou ele simplesmente me deu a liberação, então tem sido muito tranquilo e eu só vou sair de lá quando o meu tempo aqui expirar, né, que são 3 meses nesse empregador, já tem 1 mês e meio que eu tô lá, ou se eu conseguir outro trabalho que realmente vai valer muito a pena e eu não consiga conciliar. Bom, o segundo trabalho que eu fiz aqui foi como cleaning de casas, né, de moradores e tudo mais. É muito comum aqui também. E foi inclusive como empresa brasileira. Eu encontrei essa vaga em um dos grupos de WhatsApp que eu faço parte. E eu fui para um teste. Foi muito tranquilo, o cara me passou todas as informações, ele pagava o valor mínimo, né, de hora, que era R$23,50. E eu fiz esse dia de teste com eles. Porém, eles estavam procurando por alguém que tivesse carteira. Não é um problema pra mim, eu tenho carteira com a tradução. E que tivesse experiência. Eu falei com ele que eu tinha experiência de housekeeper, ele me permitiu fazer a tentativa, né?
Porém, no final das contas, eu não passei, porque no dia seguinte uma outra menina foi fazer o teste também, uma brasileira que já mora aqui há algum tempo, trabalhava como cleaner antes e, além de tudo, ela já tinha a carteira da Nova Zelândia. Então, eles acabaram optando por ela, o que foi, assim, muito triste pra mim, porque seria uma ótima opção, conseguiria continuar trabalhando nos dias de semana, indo pro hotel nos finais de semana, mas enfim. Depois disso, teve um trabalho de cleaning como limpeza de construção. Então, nesse caso, a gente vai fazer a limpeza quando as casas ou as salas comerciais ficaram prontas e eles precisam daquela limpeza final antes de fazer a entrega, né, para os donos. Esse trabalho eu consegui através de indicação. Então, a dona do cachorro que eu estava tomando conta no pet sitting, quando eu cheguei aqui, eu tinha conversado com ela, falei que eu estava procurando por trabalho, ela já tinha comentado comigo que ela fazia essas limpezas casuais e que ia me recomendar. E aí, uma das vezes a menina precisou de ajuda, ela precisaria por 3 dias, então seria um dia numa casa, outro dia em outra casa, num bairro diferente. E no terceiro dia seriam 2 andares de sala comerciais num prédio no centro. Em um desses dias da semana, seriam 3 dias consecutivos, eu estaria trabalhando no hotel. Mas eu conversei com o gerente mais uma vez, expliquei para ele que surgiu essa oportunidade e ele colocou outra pessoa no meu lugar. Então eu fui para trabalhar esses 3 dias. Então no primeiro dia, essa menina, essa empresa, ela pagava $30 ainda não virei a chave, né? $30 a hora. Foi o maior valor que eu já recebi aqui. E aí, no primeiro dia, a gente trabalhou por 8 horas. Depois, no segundo dia, foram 6 horas e meia. E aí, no terceiro dia, que foram as salas comerciais, ela disse que a gente foi trabalhando. Ela falou que seria o dia todo. Então, eu cheguei lá às 7 horas da manhã. Eu já estava lá na porta do prédio. Foi quando a gente começou a subir com material e tudo mais. E ela falou que seria o dia todo. Eu imaginei que seria até o final da tarde, né? Às 6 horas. E aí foi dando 6 horas, ela falou que eles iam ficar até acabar. E que quem quisesse podia ficar. Então algumas meninas foram embora. E eu falei, gente, eu vou ficar. Até a hora que vocês precisarem, eu tô aqui. Foi dando 6, foi dando 7, foi dando 8. A gente parou, fez um lanche. E fomos ficando. Gente, eu só saí de lá às 10h20 da noite. Depois de mais de 15 horas de trabalho. E eu só fui embora porque depois disso eu não teria ônibus para voltar para casa. E também no dia seguinte eu tinha trabalho de housekeeper no hotel, porque senão eu teria ficado mais tempo. Afinal de contas, $30 a hora. E era um trabalho casual, então eu não sabia quando isso ia acontecer de novo. Então eu tinha que aproveitar a oportunidade para me dar dinheiro. Outro trabalho que apareceu para mim foi através de grupo de Facebook também, que foi uma oportunidade como kitchen hand, ajudante de cozinha, num restaurante. Esse post no Facebook tinha meu contato, o gerente entrou em contato comigo, me chamou pra ir lá, eu fui, fiz uns 15 minutos de teste, ele pediu pra eu ir no dia seguinte pra fazer um dia completo, e eu fui. Não gostei muito da forma que o trabalho acontecia, e não sei, não foi aquela coisa de me dar vontade de trabalhar, sabe? E foi muito desgastante, mas enfim, eu tava procurando por trabalho. Porém, esse trabalho ficava muito distante do lugar onde eu tô morando. Então ele ficava do outro lado da cidade, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá. E ele acabava no final da noite. Então isso já era uma coisa que estava pesando para mim, porque o valor pago era o mínimo, né, por hora. E era um trabalho de meio horário, então era na parte da noite, de 6 até as 9, às vezes até as 10. Eu fui no primeiro dia, numa quinta-feira, depois voltei na segunda-feira e eu estava escalada para a semana toda, mas na segunda-feira aconteceu na hora que eu estava voltando para casa, eu saí do restaurante às 10h05 e quando eu cheguei no centro para pegar o segundo ônibus, já não tinha mais ônibus. Na quinta-feira, a gente terminou por volta de 9h35, então eu corri para pegar o ônibus e consegui pegar o último que passa aqui no centro e vai para casa.
Só que hoje a gente saiu um pouquinho mais tarde e eu não consegui pegar esse ônibus. Já não passa mais nenhum ônibus que me deixa em casa. Então tô tendo que andar mais um pouquinho pra pegar um ônibus que vai me deixar a mais uns 20 minutos de casa. E eu tive que fazer esses 20 minutos a pé. E eu cheguei em casa às 5 para meia-noite. Então não teria como. Não era viável. E eu mandei uma mensagem pro manager no dia seguinte, falando com ele que eu iria, mas que eu não continuaria mais porque não era viável para mim. Tanto o gasto que eu tava tendo, né, de passagem, me deslocando até lá, eu já teria o desconto de imposto que é feito diretamente no nosso pagamento. Então a gente recebe o valor por hora, mas tem um desconto de uma taxa em cima desse valor. E além dessa taxa, ainda tinha esses percalços, né, do horário que eu estava chegando, o risco de não encontrar ônibus. Então, eu não continuei nesse trabalho, porque para mim não faria sentido, ainda que eu estivesse procurando um lugar para me mudar. Mas eu teria que me mudar para o outro lado da cidade ou para o centro da cidade, o que dificultaria o meu trabalho no hotel, que ainda segue sendo a minha prioridade até o momento, por conta da flexibilidade, do valor pago e tudo mais que eu já comentei. E aí entra a última experiência que eu tive, que foi onde eu achei que as coisas estavam dando certo. E realmente estavam, até me jogarem um balde de água fria. E essa experiência foi como front of house, que é atendimento ao cliente, né? Como se você fosse ali a apresentação da loja, o primeiro rosto que as pessoas veem na loja. E era para uma loja brasileira super conhecida aqui. E então, como eu consegui essa vaga? Eu já tinha ido na inauguração da loja, que é inclusive muito perto aqui do hotel que eu trabalho. E eu tinha conversado com os donos, conheci eles e tudo mais, uma conversa casual. E alguns dias depois, eu vi que eles tinham postado no Facebook que eles estavam procurando eles estavam contratando, né, para essa posição de atendimento ao cliente. Então eu mandei o meu currículo, mandei mensagem para eles no Instagram, falando que eu tinha mandado meu currículo. E quando eu fui imprimir mais currículo na biblioteca, eu vi que eles tinham respondido meu e-mail pedindo para ir lá. Como eu já estava por perto, que eu tinha acabado de sair do meu trabalho do hotel, eu fui lá, sentei para conversar com a dona, a gente combinou de eu voltar no dia seguinte para fazer um teste. Passei o dia todo lá, depois do meu turno no hotel, né? Então, meio horário, de 1 às 5 eu fiquei lá, entendendo como a loja funcionava, o que eu precisava saber, como seria a rotina de trabalho, enfim. Fui no dia seguinte também, pela manhã, para entender como era a abertura da loja, o recebimento das coisas da padaria. No final de semana, eu fui para fazer um teste real, assim, né, na prática. Eu estaria ali sozinha, não sozinha, porque tinha uma outra atendente que estava fazendo teste também. Mas a gente estaria ali praticando o dia a dia da loja. E fui. Então essa vaga era para atendimento ao cliente nos sábados e no domingo seria para ajudante de cozinha. Então ficar responsável pela preparação dos sucos, sanduíches e lavagem de pratos, enfim, tudo que envolvesse cozinha. Fiz os 2 dias, tava tudo certo já tinha sido comentado que eu recebi um e-mail para enviar os documentos para elaboração do contrato. E quando foi na segunda-feira, recebemos a escala para a semana seguinte. E meu nome estava lá na escala para sexta e sábado, ou para sábado e domingo. Então, pensei que estava tudo certo, né? Falei, uau, consegui o meu segundo emprego em uma posição que eu queria muito trabalhar, porque eu queria ter essa experiência de atendimento ao cliente, porque é uma vaga que tem muita oferta aqui, porém você tem que ter uma desenvoltura, né? Eles geralmente pedem tempo de experiência, você tem que ter um nível de inglês, enfim, era uma vaga que eu queria ter essa primeira experiência para ficar mais fácil de conseguir as próximas oportunidades. E conseguir isso numa loja
de brasileiros, onde eu poderia me comunicar em português para tirar dúvidas e tudo mais, foi maravilhoso. Eu estava super contente, muito feliz. Era numa região, é do lado do emprego que eu estou atualmente, do hotel. É uma região que eu gosto, é onde eu estava procurando um lugar para me mudar, porque eu estou querendo me mudar para essa região onde eu trabalho. Era isso, eu pensei que estava tudo certo. Então já tinha conversado com o gerente do hotel, tinha deixado ele ciente de que eu não estaria mais disponível para trabalhar no sábado e domingo, como eu estava trabalhando nas últimas semanas. E quando foi, logo depois dessa conversa com o gerente, na quarta-feira, eu recebi a mensagem da dona da loja pedindo para eu passar lá quando eu saísse do meu turno do hotel. E eu pensei que era para fazer as questões contratuais, né? Elaboração do contrato, assinatura e tudo mais. E quando eu cheguei lá, ela me disse que a gente não ia seguir com a minha contratação, porque ela estava procurando por alguém que fizesse ela se sentir confiante quanto ao atendimento. E aí o que ela disse foi que eu não sentiu segurança com o meu inglês. E realmente, meu inglês não é fluente, né? Mas eu consigo me comunicar bem, eu consigo entender, eu consigo atender os pedidos, ainda que com alguma dificuldade, porque eu só tive um dia de treinamento e eu não tomo café e a maioria dos pedidos que eu tinha que atender eram de café. Então leva um tempo até você entender o sotaque, entender o pedido, entender como funciona a máquina, né? Como você tem que escrever o pedido para chegar lá no barista e ele conseguir fazer da forma correta, enfim. E eu só tive um dia de prática. Mas eu estava super confiante de que eu daria conta, de que eu ia me desenvolver ali e que seria uma ótima oportunidade para eu ganhar essa experiência, né? Eu estava muito feliz de ter tido essa oportunidade com brasileiros. Pensei, nossa, um brasileiro dando oportunidade para um outro brasileiro que acabou de chegar e está passando por dificuldades, né, de realocação de emprego. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, é isso. Ela falou que não seguiria. Eu fiquei super chateada. Primeiro porque eu já tinha conversado com o meu gerente e ela tinha me falado, né? Então ela demorou 3 dias depois de ter confirmado que eu estaria no trabalho na próxima semana para me falar que não seguiria mais com isso. E também fiquei chateada com o fato de a gente gravar lá livre. É isso, barulho o tempo todo, a gente escutar as crianças gritando, o helicóptero passando, barulho do vento. Espero que vocês consigam me entender bem. Mas eu pensei que eu fiquei chateada, na verdade, de não ter esse apoio, sabe? Eu entendo o posicionamento deles como donos, porque eles estão pensando no negócio, mas não foi como se eu não fosse capaz de fazer o trabalho. Eu só precisava de um tempo para me adequar. E uma das coisas que ela falou era isso, que ela não tinha esse tempo para dar o treinamento. E que eles queriam alguém que fosse passar essa confiança. E eu falei, tudo bem, fazer o quê? Fiquei muito triste porque era realmente a melhor oportunidade para ter essa experiência como front of house. E eu gostei muito do trabalho, eu gostei do ambiente, das pessoas, o trabalho foi super fácil, eu tava conseguindo dar conta das demandas, sabe? Tava super confiante de que em alguns dias eu estaria totalmente confortável, que o meu inglês ia desenvolver muito, porque eu estava tendo contato direto com as pessoas e teria a oportunidade de conversar em inglês o tempo todo. Mas foi isso que aconteceu. Na hora que eu saí da loja, eu só sabia chorar. Fiquei muito frustrada, um sentimento de impotência e de incapacidade e de sentindo nada. Essa é a verdade. Mas é isso, a busca por trabalho que tem muitos altos e baixos, e esse foi um baixo que me derrubou por um momento, mas não quer dizer que isso determina o meu esforço aqui.
Seria uma ótima oportunidade para eu juntar dinheiro, porque o trabalho seria só aos fins de semana, mas seriam de 10 a 12 horas por dia e o pagamento era de $24 a hora, mas infelizmente não deu certo. Então, vida que segue, vamos procurar os próximos. Vou finalizar esse vídeo aqui do meu quarto, porque eu fiquei sem bateria e sem memória enquanto eu estava na praia. E eu gostaria de dar um overview, então, da minha experiência e do que eu penso sobre conseguir trabalho, né, aqui na Nova Zelândia, falando especificamente de Auckland, que é onde eu estou desde que eu cheguei. Então, tem vaga e tem muita demanda, porém, também é muito concorrido. E não é tão fácil quanto parece. Só porque tem vaga você vai conseguir, sabe? Muitas das vezes eles pedem experiência. E às vezes a experiência que você tem de um trabalho no Brasil, por exemplo, não vai te ajudar tanto aqui. Se você não tem um inglês fluente ou se você não conhece a linguagem do inglês nessa área que você está se propondo a trabalhar. Porque eu senti isso na pele quando eu fui fazer uma entrevista para trabalhar num bar. E embora eu tenha trabalhado em bares e eventos enquanto eu estava no Brasil, como freelancer, né? Eu fiz por muito tempo isso. Mas é diferente de você trabalhar na sua língua nativa, né? Que você sabe que as pessoas estão falando, do que você chegar num país diferente, com uma língua diferente, que você não tem um domínio completo e ainda tem o fator sotaque e regionalismo, tá? A forma que as pessoas se referem a tal coisa. Isso também pode dificultar a sua adaptação, o seu entendimento. Então, levem isso em consideração. Mas qualquer experiência conta. Então, se você souber se adaptar e ter jogo de cintura, convencer as pessoas de que você sabe aquilo, que às vezes você nem sabe, mas se você convencer as pessoas de que você sabe aquilo e se dispor a aprender da forma mais rápida possível, isso pode te ajudar muito. No geral é isso, tem muita vaga, mas é concorrido. As áreas que eu tive experiência até então foram de limpeza, hospitalidade, né, então como housekeeping e cleaner, e atendimento ao cliente, que foi essa oportunidade de fazer esse teste na loja. Infelizmente não deu certo, mas já me abriu muito a cabeça porque eu tenho que saber para as próximas vagas. Então, depois disso eu comecei a estudar mais sobre cafés. Eu não bebo café, eu não gosto de café, mas se eu quiser trabalhar com atendimento ao cliente numa cafeteria ou em algum restaurante, coisas do tipo, agora eu tenho um norte do que eu preciso saber para atender o cliente, para saber como lidar, as perguntas que eu tenho que fazer, ou as perguntas que eles podem me fazer. Tenho uma ideia de como mexer no sistema, como funciona a rotina, né, desse ambiente de loja, de restaurante. Então, isso me abriu muitas portas pessoalmente, sabe? Ainda não tive a oportunidade de trabalho, mas a próxima oportunidade que eu tiver, eu já vou estar mais ciente do que eu preciso fazer e do que eu preciso aprender caso eu não saiba. E aí, quanto ao inglês, isso impacta muito. Então, se você não tem um inglês fluente ou avançado, provavelmente você vai conseguir mais oportunidades em áreas que você não precisa conversar muito. Então, hospitalidade, por exemplo, que você precisa fazer limpeza ou precisa fazer algum serviço braçal, que você não precisa, né, ficar conversando com ninguém, o máximo que você vai precisar é receber instruções. Mas se você deseja trabalhar com atendimento ao cliente ou com qualquer outra coisa que te demande mais do contato, você tem que ter um inglês. E quanto mais específico for o seu entendimento do inglês, melhor, porque dependendo da área, você vai lidar com termos específicos, você vai lidar com questões específicas. As pessoas podem te fazer perguntas que, se você não souber responder ou não souber como sair da situação, pode ficar uma coisa embaraçosa, né? Então, não deixe de vir. Isso é uma coisa que, assim, eu falo com toda a propriedade. Não deixe de vir porque você não tem o inglês, porque essa é uma oportunidade para melhorar, para aprender, se for o caso. E
é assim que a gente aprende, dando a cara a tapa, se colocando na situação, e é a melhor das oportunidades para desenvolver inglês. Mas se prepare o máximo que você puder antes de vir, ou enquanto estiver aqui, continue estudando para ter mais facilidade enquanto você estiver trabalhando e futuramente conseguir melhores oportunidades também. E o mais importante de tudo, assim que estiver aqui, assim que chegar, correr atrás da parte burocrática para não perder tempo em conseguir um serviço. Então, vai fazer o seu IRD, vai fazer a sua conta no banco, já começa a fazer postagens em grupos do Facebook, entrar em grupos do Instagram, do WhatsApp. Procura, já veja como está a demanda nos sites, nas plataformas, com o tipo de trabalho que você quer trabalhar, né? Lembrando que eu tô dando um overview aqui sobre a minha experiência em Auckland. Estou aqui desde que eu cheguei, então tem 1 mês e meio. Ainda não tive experiência em fazendas, que é uma coisa que eu quero, trabalhar nas colheitas e tudo mais. Mas estou dando esse parâmetro de acordo com as minhas experiências aqui. E pode ser completamente diferente em cidades menores, fazendas, em outros grandes centros também. Então, levem isso em consideração. E as minhas maiores dicas são dar a cara a tapa e se apresentar, conversar com as pessoas, deixar todo mundo saber que você está procurando por emprego, se arriscar no inglês. E para mim, a dica mais importante é: venha preparado psicologicamente, porque não é fácil. Eu já perdi as vezes de quantas vezes eu chorei de frustração por não estar conseguindo emprego, ou por fazer um teste e não passar, por achar que o nível de inglês que eu tenho atualmente seria o suficiente e não ser o suficiente para a atividade que eu teria que desenvolver. Então, isso tudo é muito frustrante, é muito desafiador. Você vai passar a maior parte do seu tempo procurando por emprego, mesmo quando você já tem um emprego, porque a ideia é que você sempre busque por algo melhor, que vai te pagar mais, que você não tem que trabalhar tanto. Ou enquanto você não está procurando por trabalho, você vai estar procurando por uma acomodação que você pode pagar menos, que vai ficar mais confortável, próximo ao local de trabalho. Então, venha preparado psicologicamente, porque não é fácil, vale muito a pena, mas até que as coisas se ajeitem, isso leva tempo e é muito gasto de energia, exige muito da sua mentalidade, e até que você entenda como as coisas funcionam aqui, até que você tenha amizades, tenha uma rede de apoio, tenha pessoas para te dar um suporte, você por você. Então, ter isso aqui bem controlado, bem estabelecido, vai ajudar muito no seu processo. Então, essa é a realidade de quem vem para Nova Zelândia com Working Holiday Visa e precisa passar por essa fase de procura de trabalho quando é recém-chegado. Então, saibam que tem muitas oportunidades, mas que você tem que estar preparado, ter o máximo de experiência que você puder, ter um inglês e ter uma cabeça boa. Isso vai resolver 50% dos seus problemas. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido a deixar aqui nos comentários como está sendo a sua experiência, caso você já esteja aqui na Nova Zelândia, quais são as suas dúvidas, caso você esteja pensando em vir, e o que você achou das informações que eu passei. E se inscreva aqui no canal para que você não perca nada das próximas aventuras que vem por aí, desse meu tempo aqui na Nova Zelândia que está só começando. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!